tudo certo? Pablo Klein por aqui com mais um Palhetado Podcast, mais um episódio de bate-papo aqui sobre tudo relacionado à guitarra, música e afins, beleza? Estamos aqui hoje com uma presença especial, um brother meu aqui, Lucas Moser, junto com os meus sócios Léo, Heidrich e Rafa Dallas. Fala, gurizada, como é que vocês estão? Tudo certo? Fala aí, Rafa. Tudo belezinha, meu? Vamos embora, né? Seguimos da praia aqui, né? Trabalhando com uma vista boa ali dos capins. Pra invejar. Só pra dar inveja na galera, né? Exatamente. Mas vamos embora. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, apoiador, idealizador, admirador do projeto aí que o Pablo tem sobre criatividade na guitarra e desenvolvimento de feeling. Sou um guitarrista, violonista, baterista, tudo meio autodidata. Curto música pra caramba, mas não sei teoria e técnica de bosta nenhuma. E tô aqui pra ir aprendendo e ajudando também. Vambora. E tu, Léo, como é que tá? E aí, guitarrista, beleza? Leonardo falando aqui. Tudo certo por aí? Por aqui tudo ótimo. Também seguimos na praia. Todo dia ali, molhando o pezinho na beira, pegando um solzinho, deixando o corpo moreno, bronzeado. E... Só na marquinha. Minha marquinha de sutiã tá linda já. E aí, Lucas, como é que vamos? Fala, rapaziada. Eu não sabia que tinha que fazer essa apresentação bonita, ninguém me avisou, né? Então eu sigo da capital, passando calor, trabalhando, correndo atrás, e é isso aí. Tamo junto. Massa. É de Porto, meu? Sou de Porto Alegre. O sotaque não nega, né? A gente que é gaúcho, como, né? O Lucas mora quase dentro do Shopping Varig, tá ligado? Pode crer. Quase que é o gaúcho do Bonfa. Massa. Vizinho do Henry, então. O Henry morava ali perto também, bem pertinho. Boa. Zona Norte. Falei do sotaque, uma parada que me pegou muito, tipo, a gente, toda vez uma vez por ano, a gente normalmente vai pra São Paulo num evento lá em São Paulo, né? E daí, cara, sempre que eu chego lá, eu acabo entrando no Uber, alguma coisa, a primeira coisa que eu falo, opa, beleza, tudo bom? Ou eu tenho muito mania de falar tchê, né? Daí também. Fala tchê, beleza, tranquilo? Daí, eu entrava no Uber, a primeira coisa que os caras falavam, é gaúcho. Se eu falasse oi, os caras falavam que era gaúcho, tá ligado? Eu não consigo entender. Eu me entrego no bar. Cara, olha, pode crer, aquilo ali, gaúcho. Já conheço. Aí não tem, né? Não tem muita história. O tu já entrega, qualquer coisa. É foda, qualquer coisa que a gente fale já entrega. Não tem muito. Muito duro. O gaúcho fala de um jeito muito duro, cara. É muito engraçado. Cara, mas se tu pensar, quando um paulista fala então, tu já sabe que é paulista também. Então, meu. Então, tipo assim, na hora, é a mesma coisa. Eles devem pensar assim, como é que o cara. Não, né? Como é que ele sabe que é paulista, né? A gente que pensa. É a mesma coisa, né? Tem um filme que a Diné faz, meu, que é engraçado pra caralho, que ele pega o cardão. Eu já vi isso. Equipamento, meu! Puta merda! Tipo Bolsa, assim, falando, tá ligado? Não tô ligado, eu não vi esse filme aí, mas tem que ver. É bom, dá pra assistir. Show de bola. Lucas, a internet tua aí tá fluindo show de bola, sereno? Não, pra mim tá top. Então tá bom. Que a gente acabou esquecendo de conversar contigo sobre isso, mas a internet é uma parada importantíssima na gravação. Um abraço pro Rafinha Guitartec aí. Coitado. Sofreu. Aqui eu tô usando a Vivo, tá bom? Por enquanto não tenho o que reclamar. Show de bola. Mas vamos embora. Cara, me diz uma coisa, meu, pra começar aí o papo, pra gente conhecer também um pouco, Lucas, qual é cara, como que tu começou a tocar guitarra, quando que foi esse teu encontro com a guitarra aí? Conta um pouco da tua trajetória pra nós, hein? Cara, faz tempo, hein? Faço 34 esse ano. Comecei com 11 para 12 anos. Aí, como é que funcionou? O meu coroa sempre tocou violão, né? Eu sempre tive esse lance da música em casa. Sempre tocou violão e pintou quadros. Então, eu sempre tive próximo da arte, né? Minha família toda trabalha com salões de beleza, com cabelo. Então, a arte é uma coisa que eu sempre tive no meio, assim, saca? E aquela coisa do meu coroa tocando violão, nas rodinhas de churrasco da família, um Zé Ramalho, um Pink Floyd, né?
muito pequeno, assim, né, não tinha muito interesse, mas lá de 11 para 12 anos, quando eu comecei a ir para a escola, os amigos, pá, aquela coisa toda, tinha uns colegas que estavam tocando, começou aquela pegada. Eu lembro que o Red Hot, em 99, o Red Hot tinha lançado o Scar Tissue, foi um álbum que eu comprei na Banana Records, pá, olha, faz tempo isso, né? Quem é de Comprei na Porto Banana manja. Records. Comprei na Banana Records e eu lembro que eu fiquei alucinado com aqueles timbres, de como aquele som, né, ficava limpo, depois ficava sujo, aí embolava todo mundo. Então, ali eu comecei a me interessar por música, né, além dessa questão do meu pai, assim, né, e bateu que rolou aquele Woodstock, eu não sei, eu lembro de ter visto um dos shows, nos primeiros shows do Frusciante, na volta dele, foi uma bosta o show, né? A galera fala que aquele show foi uma merda e tal, mas eu olhei aquilo e digo, meu Deus, cara, eu quero ficar com uma guitarra no colo, pulando no palco, colado pro outro resto da vida, né? Aquilo bateu forte, assim, né? Bateu uma brisa, e aí, a partir dali, eu comecei a enlouquecer, meu pai, não, eu quero tocar guitarra, aí meu coroa disse, não, te ensinar umas notinhas no violão, se tu aprender no violão, aí eu te penso na guitarra. Me ensinou, em uma semana eu já sabia que não, bora, que eu quero mais, mais e mais, e aquilo virou um vício, aí eu tô aí 34 anos, aí ainda viciado nessa encrenca aí, e não dá pra parar mais agora. Massa. Show de bola. E qual foi a tua primeira guitarra, meu? Cara, é início da humildade, assim, né? Foi uma Janine, cara, aquelas que parece uma... É pra ser uma Jaguar, assim, né? É toda deformada, assim. Parecia que tinha passado um reboco branco nela, assim, pintura horrorosa. É uma Jaguar. Essa mesmo, cara. A guitarra, assim, ó, meu Deus, parecia um berimbau, cara. Dava pra te botar a mão, assim, ó, entre as cordas e o braço, assim. Meu Deus, sofri com aquele troço. Aí tinha uma alavanca, né? E eu inventava de punhetear aquilo. Mano do céu, cara. Aquilo não parava afinado nunca. Desafinava todas as cordas. Já não afinava muito normal, né? Imagina com a alavanca de céu. Mano, tu olhava pra ela, a guitarra já desafinava tudo. E aí, e aquele cubinho clássico Vatson, né? Era um Vatson menorzinho, tá? Eu sei. Até que eu descobri que eu tinha aquilo, eu achava que com aquilo lá eu ia fazer todos os sons do Californication, né? Do álbum, pai, eu achei que tava tudo ali, né? E aí eu descobri que aumentando o volume quase no máximo distorcia. Meu Deus, pensa nos vizinhos enlouquecidos, né, cara? Meu pai do céu. Essa parte dos vizinhos é uma dor que todo guitarrista sofre, né? Não tem um que a gente não conversa, que a gente não fala, coitado dos teus vizinhos. Os vizinhos sofrem, né? Porque o músico tá ali, nossa, em transe, nem sabe o que tá fazendo, né, cara? Tá só curtindo. E os vizinhos, coitados, ouvindo a palhaçada. É comum a gente falar com a galera que tem essa faixa de idade ali dos 25, 30, 35. A galera dos anos 90, ali, de forma geral, começou... Era uma época que a gente não tinha acesso a tanto equipamento, né? E é muito comum. O Lucas começou exatamente com o mesmo aplique que eu. O cubinho da Watson, Ciclotron, e a galera já não tinha grana para comprar o pedal de cara. E quando o cara descobre que tu aumentando o volume ele distorce, aí é quando entra a parada dos vizinhos, tá ligado? Que além do volume, o som é ridiculamente abelhudo, tá ligado? Então é uma coisa que deve ser não menos agressiva que uma serra elétrica, tá ligado? No ouvido da galera. Então é bem comum isso mesmo. É nessa pegada. Eu comecei com uma guitarra Jennifer, né? Daí a minha tinha o mesmo problema da alavanca, meu. Usava a alavanquinha e fudia toda a afinação. Acabou a guitarra. Não dá, eu até tinha tirado a alavanca pra não ficar mais punheteando aquele negócio. Não dava. E, como é que tu, tipo assim, não sei, tipo, pensou assim, cara, eu preciso estudar a guitarra. Quando é que te deu essa pegada, assim? Então, na real, foi alguns meses atrás, quando eu chamei o Pablo e conversei com ele sobre o curso, achei massa, né? Porque eu nunca tinha encontrado um curso, assim, que eu me identificasse. Tanto com o cara tocando,
Desculpa te interromper. Não. Nunca tinha Então, feito eu isso. sou. Não, eu fiz faculdade de música, tá? No Nossa. IPA. Não terminei, tá? Mas eu fiz faculdade de música no IPA. Só que, cara, guitarra não existe, né? Em faculdade de música. Guitarra não existe. Então, é um instrumento. Eu optei pelo teclado, né? Pelo piano. Então, eu aprendi todas as questões de teoria. Coisa que alguma coisa ficou, outras coisas já se perdeu nessa cabeça confusa aqui. Então, eu nunca parei assim para, vou estudar guitarra. Eu fiz não digo aulas, tá ligado? Mas eu observava algumas coisas das aulas que o Solon Fishbone dava quando eu trabalhava com ele na Guitar Garage. Eu trabalhei na Guitar Garage, né? Não sei se vocês conhecem, uma loja, lendária aqui de Porto Alegre, cara. Tem as guitarras. O cara tem as guitarras antigonas lá, Fender da década de 50, 60, Gibson. Mano, o paraíso vintage é lá, tá ligado? Aqui, pelo menos aqui no sul. Isso, lá é total, assim. E, cara, eu observava um pouco as aulas que ele dava, eu tentava executar algumas coisas, pedir algumas dicas, mas eu sempre fui aquele cara meio bicão, assim, nunca consegui linkar na minha cabeça a questão da teoria com a questão da prática. Então, eu sempre fui... Como meu pai me ensinou os primeiros acordes, e eu fui tocando, fazendo, timbrando e tirando música, que minha função era essa, né? Fui tirando música e a partir daí eu também comecei a compor as minhas próprias músicas, né? Eu tive outras bandas e tal que eu compus, gravei e tudo. Então, pra mim, assim, tá bom, tá legal. Eu tiro as músicas que eu quero, né? Não todas, mas aquelas que eu preciso eu tiro. Eu componho, posto, a galera acha legal, eu curto, beleza pura. Aí, alguns meses atrás, né, depois desses 20 e poucos anos aí nessa brincadeira, eu senti assim, cara, eu preciso dar uma melhorada nisso, sabe? Eu me senti muito limitado, né? Até conversei com o Pablo hoje na aula e tal, porque, como ele mesmo analisou, a minha parada é muito mais mecânica e intuitiva do que musical mesmo, né? Aquela coisa de tu saber o que tá fazendo, sabe, pensar, raciocinar e fazer. Então eu resolvi me aventurar nessa praia, né, de saber o que eu tô fazendo, ou melhor, de descobrir, né, o que eu tô fazendo e ampliar os horizontes. Então, a partir de alguns meses atrás que eu chamei o Pablo ali para adquirir o curso, que começou essa brincadeira. Massa. E como é que tu conheceu o Pablo, meu? Cara, eu acho que foi através das redes sociais mesmo, tocando. Eu lembro de eu curtir alguns vídeos dele, ele curtiu alguns vídeos meus. Eu lembro de uma época que eu trabalhei como representante de vendas, né, para Abro, para Royal, para algumas empresas que eu estava fazendo uma visita no interior. Eu lembro que eu fui a Caxias, daí eu encontrei ele pessoalmente lá, nós trocamos uma ideia e tal, então... E eu sempre tive uma admiração pelos vídeos dele, pela maneira que ele toca, a banda dele, a Pedro de Roseta também, eu acho uma banda sensacional. Então, meio que conheci pelas mídias mesmo, né, e pelo trampo legal que eu sei que ele sempre mostra pra galera aí. Pode crer. Massa. Só por curiosidade, que turma tu tá? Qual é a tua turma, a 2 ou a 3? Eu não sei, eu acho que a minha é a 1, não é? É a 1? O Pablo Maio? Eu acho que ele entrou no meio, cara. Acho que ele entrou da segunda turma, acho. 2? Acho que foi a segunda turma. Massa. E tu acompanhou toda a jornada do Feeling lá? Tu chegou a acompanhar a jornada ou não? Então, algumas coisas sim, algumas coisas não, porque aquela coisa, filho pequeno, pandemia... Normal, né? Eu faço uns reviews, então, assim, parei de fazer show, né? Então, mano, esse ano foi muito louco, mano. Esse ano foi uma coisa muito doida. E aquela coisa, cara, tem que se virar nos 30, né? Então, como eu tinha um projeto bacana, tal, que eu já estava tocando, já tinha uma agenda e tal nos bares e tal, tive que encerrar e não retornou ainda, né? Eu foquei um pouco também nessa questão de correr atrás de grana, de fazer um lance, né, pela internet. Então, como eu falei, eu faço uns reviews, eu faço presets para HX Stomp, né? Tô montando um site, eu faço preset, eu vendo. Até eu tava falando com um indiano agora que comprou um preset do Foo Fighters. Então é aquela coisa, né, mano? Alguma coisa a gente pega, assiste ali, outra coisa a gente tenta correr atrás do jeito que dá.
Ô, Lucas, assim, ó, tá ligado que, tipo assim, talvez conversando comigo fique bem tranquilo, mas, tipo, o Rafael e o Léo são bem leigos, então, tipo assim, explica pra eles o que é HX Stomp, tá ligado? Como é que funciona. Porque talvez tenha gente que esteja assistindo o vídeo aqui, o podcast, que também não tem o conhecimento que a gente tem, então é legal tu pegar, esmiuçar todo o processo, como é que funciona pra galera. Essas coisas de preset, pra mim, só no Lightroom lá pra editar foto. É quase isso. Então, a HX Stomp é uma pedaleira, a menor da família da Helix, né, da Line 6. É um modulador, né, onde tu pode ligar em linha, ligar direto nas caixas, digamos assim, de forma mais leiga possível, ligar nas caixas, ligar na mesa de som, e ali tu tem drives, amplificadores, caixas, IRs que a gente tem, né, hoje em dia. Então, ela, é um mundo inteiro dentro de uma caixinha pequena, assim, entendeu? Mas é bem difícil de mexer, sabe? É bem chatinho de tu conseguir timbres orgânicos, aqueles timbrão que o cara curte em disco, assim, é chato de o cara conseguir, né? Entendeu? Então, eu, nesse período, como eu comecei, quando eu comprei ela, eu postei alguns vídeos, e a galera disse, pô, Lucas, esses teus timbres aí estão legais pra caramba, eu não consigo tirar esse timbre aqui em casa, aqui com a MHX, eu tenho a pedaleira, eu tenho essa interface, né, e eu não consigo, então, boa, quanto é que tu cobra pra fazer? Eu, tipo, opa, dá pra vender, dá pra cobrar, legal, até porque dá trabalho, eu tive que investir bastante em monitoração, né, eu tenho um home studiozinho aqui com monitores da Yamaha, os H5, comprei um fone legal que é o AKG K240M2, tem uma interface de áudio também, mesa, tudo. Então, eu estou montando um site, inclusive, agora, porque existe um mercado, né, para esses presets. Então, o preset é o quê? Eu crio um timbre, eu vou lá, faço vários controles, né, como tu falou do Lightroom, digamos, né, faz um preset ali, né, que a pessoa pode pegar aquele arquivo e só jogar lá na casa dela e, pum, aparece o que eu estou vendo aqui, ou o que eu estou ouvindo, no meu caso, né. E aí, esse arquivo eu vendo para a galera. O que eu fiz? Eu tento clonar timbres clássicos de guitarristas, como do John Mayer, John Frusciante, enfim, Chris Shiflett, que é o do cara do Foo Fighters, Slash, Jimmy Page, enfim, eu tenho um monte de presets aqui, né? E esse ano foi uma correria, né, em função também de focar um pouco nisso e eu vendo para pessoas do mundo todo, né? Então, Estados Unidos, Europa. Porra, é um mercado que eu nem fazia ideia que existia. Mas nem eu. Pois é. Diz uma coisa, cara, pra te conseguir tirar esses timbres semelhantes, a faculdade que tu fez de música provavelmente ajudou, mas tu tem algum ouvido, como é que se diz? Absoluto? Absoluto ou é treinado? Tenho, meu ouvido é absolutamente inútil. Tipo, como é que tu chega nesse processo de clonagem, digamos assim? Então, primeiro que a época que eu trabalhei no Solon Fishbone, né? Eu espero que ele não assista esse podcast. Na época que eu trabalhei lá, eu tinha dos meus 17 até os 20 e poucos anos. Final de semana, normalmente, ele tocava, ele saía para fazer shows e tal, na quinta e tal, e voltava só na segunda-feira. A loja funciona de segunda a sexta, né? Então, sexta-feira, quando eu fechava a loja, eu baixava as portas, eu ficava lá até 2 da manhã, testando tudo que tu pode imaginar de amplificador, guitarra, pedal, vintage, moderno. Eu fiz isso por muitos anos. Aí eu voltava no sábado, que a loja não abria no sábado, mas eu voltava, eu tinha chave para fechar e tal. Eu voltava, abria a loja, fechava lá, me trancava lá dentro, cara, e passei anos da minha vida experimentando tudo que tu pode imaginar de equipamento top, tá? Então, o que eu fiz? Aquilo me criou um know-how, né, para conhecer timbre analógico. Eu sempre fui um cara defensor do analógico, do valvulado, daquela coisa toda e tal. Mas a partir do momento que eu vi a HX Stomp, que eu vi que dá para tirar esse timbre, né, bacana, assim, com esse equipamento digital, eu corri atrás de comprar ela e trazer todo esse meu conhecimento para dentro dela. Claro, tive que pesquisar muito de como passar isso, como reproduzir isso dentro dela, né?
foram meses e meses de pesquisa, e também, claro, o lance do ouvido treinado, sim, eu tenho um ouvido mais treinado para timbres. Eu sou um cara que eu gosto muito de escutar música, e eu vejo muito review, entendeu? Então eu sei quando o cara... um Tube Screamer, por exemplo, eu sei como soa bem um Tube Screamer. Então eu pego na HX Stomp, abro um Tube Screamer lá, e eu fico tentando achar exatamente como deve soar. Aí eu pego uns vídeos que eu acho massa, aqui, como eu falei, os reviews, né? E eu boto do lado e vou timbrando até ficar do jeito que, para mim, né, tá o mais próximo possível. E o resultado tem me agradado muito, e pessoas do mundo todo que compram os presets sempre voltam, sempre elogiam. Né? Ouvido Um negócio musical, bacana. Oi? ouvido musical? Cara, é bem interessante isso aí, né? Porque é um tipo de percepção também, só que mais voltada para frequências, né? E é bem interessante isso. Porque, para ter uma ideia, a pedaleira que eu tenho aqui, que é a PodGo, é a mesma marca, Line 6, e vamos dizer assim, os presets que o Lucas usa lá, basicamente eu posso colocar na minha também. Deu a mesma linha, tá ligado? Eu comprei ela justamente porque ele me ajudou muito a escolher, me orientou bastante. Como eu já dominava bastante a parada, eu usei as ideias dele para poder me basear e comprar essa aqui. E o cara treinou tanto essa parada do ouvido em relação à frequência, né, a sonoridade em si, que hoje em dia ele consegue reproduzir a parada de uma forma muito fiel, entendeu? Então é por isso que ele tem feito tanto sucesso dentro desse meio, né, dos presets da internet e tal. A galera tem comprado dele do mundo todo e tal. Chama muita atenção e realmente fica muito parecido assim. E porque é uma coisa que é interessante, né, de falar de equipamento, a galera tem essa ideia de que o equipamento faz o milagre, tá ligado? E não adianta, né, cara, sozinho o equipamento por si não faz nada, né, por si só. Tu tem que saber extrair o melhor dele, tá ligado? E é justamente isso que o Lucas sabe fazer. Ele tem a referência na cabeça dele, sabe? E consegue extrair o máximo que aquele equipamento consegue tirar, consegue entregar, né? Então, com certeza é uma habilidade tão interessante quanto o cara ter um ouvido absoluto musical, assim, é bem, bem legal isso. Pode crer. Nossa, cara, é impossível de... O Pablo se riu também antes ali. É impossível de pensar em ouvido absoluto e não lembrar daquele meme, né, Pablo? Ó, toca aqui, ó. Aê! Toque! Muito bom, muito bom. Perguntar, essa pedaleira de vocês, ela mesmo já é um ampli, ela já amplifica já? Ou não? Responde, Lucas. Não. Ela não amplifica o som, tá? Ela funciona como pré e como simulação de gabinete e outras funções mais. Então, a gente liga ela numa mesa de som, que daí sim é amplificada, ou tem amplificadores nela que passa para o PA. Se Entendi. precisar fazer a amplificação dela, teria que botar um power amp, por exemplo, até uma alternativa que eu falo para a galera, usar um power amp de pedal mesmo, esses pequenos, ligar numa caixa com falante FR, é o Full Range Speaker, né? Que é basicamente a mesma pegada dos falantes dos PAs, assim, e aí tu tem, cara, um leque de possibilidades absurdo ali e amplificado. Entendi. Na real, a pergunta do Rafa ali, eu entendi o que o Rafa perguntou, mas, tipo, esse equipamento, Rafa, apesar dele não ser um amplificador, ele simula a amplificação de uma guitarra, vamos dizer assim, tá ligado? Porque o grande lance dos sons de guitarra clássicos, né, desde que começou a parada da guitarra elétrica, é que o som de guitarra era som captado com um microfone no alto-falante de uma caixa que tá plugada num amplificador valvulado. É como os sons clássicos de guitarra foram criados, tá ligado? Os caras descobriram que aumentando o volume do amplificador, por causa das válvulas, saturava, né? Distorcia. Tá ligado? Isso aí foi uma coisa que fez o rock nascer, quase, tá ligado? Entendi. Então, esses equipamentos simulam isso. Ele simula o som do mic ali na caixa. Então, exatamente. O que simula isso quer dizer, a HX tem, né, própria, né, as simulações de caixa com microfones, tá? Porém, o que faz ela ser tão atrativa e fazer com que ela eu consiga chegar tão próximo, né, do resultado analógico real, são os Impulse Response. Explica bem sobre isso aí, que isso é bem legal falar. O Impulse Response, né, é como se fosse aquele print, né, daquele momento ali, daquele áudio, dentro daquela sala, passando por periféricos, né, os bons, né, existem muitos
IRs gratuitos que se encontram no mercado aí, que é uma porcaria, né? A galera, não, é o IR, alguns IR loaders, né, que são pedais aí que tá na moda agora. A galera comprar da China, Sonic Cake, Cool Wave, More Radar, tem agora um da Rotone também. Eles vêm com Impulse Response. Nossa, é um pior que o outro, né? Eu testei aqui, nossa, é terrível. Mas as grandes empresas de alto-falante, empresas especializadas em Impulse Responses hoje em dia, têm feito, assim, IRs fantásticos, cara. Assim, eu mesmo que já tive em estúdio, já tive a oportunidade de estar com toda aquela estrutura lá, igual a do IR, às vezes não conseguia chegar naquele timbre, sabe? Porque também tem a questão do cara da mesa, né? Mexer o posicionamento do microfone, o volume certo. Então, meio que a microfonação de amplificador é um lance muito mais complexo do que a galera pensa, que é só, não, bota um mic na frente da boca do falante ali, que não é bem assim. Eu gravo pro YouTube aqui, eu tenho meu canal, que eu faço reviews há quase 7 anos, e às vezes deixava o amp no mesmo lugar, o microfone no mesmo lugar, o volume no mesmo lugar, e no dia seguinte ia fazer uma outra gravação, não era o mesmo som que vinha na down, que vinha na interface. Isso é horrível, sabe? Porque tudo influencia o lance da microfonação, entendeu? E o Impulse Response te traz essa segurança de tu ter exatamente aquele momento, exatamente aquele timbre, né? Claro que em alguns momentos tu vai, por exemplo, tu vai usar ao vivo, o PA vai ser diferente e tal, Sim. Mas, cara, a base do som ali, sabe, o DNA dele vai estar ali, vai te servir muito bem, ao contrário do amplificador que muitas vezes me deixava na mão, enfim, é bem mais complicado, né? Então o Impulse Response veio justamente para facilitar, e a qualidade dele é absurda. Eu lembro de ter lido na época dos anos 90, tinha aquela revista Cover Guitarra, não sei se tu lembra, que o editor-chefe era o Regis Tadeu e tal. Tinha uma entrevista com o Eduardo Danoi, lá dos anos 90, e a galera perguntando como é que foi a gravação não lembro qual foi, acho que foi o segundo álbum da banda. Como é que tinha sido a parte de gravação de guitarra e tal. Eu lembro muito bem, assim, de dizer que eles ficaram um dia inteiro pra timbrar e começaram a gravar no outro. Ou seja, tipo assim, os caras passaram um dia inteiro para achar o som de guitarra para gravar, entendeu? Então, olha o quão trabalhoso era isso, porque envolvia processo de microfonar, botava 2 caixas. Eu lembro que ele disse que para gravar os solos era uma caixa só, e para gravar a base era 2 caixas, tá ligado no head. Então, tipo, tinha, nossa, um processo trabalhoso pra caramba, assim, sabe? Que tem gente que curte, inclusive, né? Tem uma parada romântica da guitarra, essa parada, né? Eu, hoje em dia, sinceramente, não tenho mais paciência. Eu prefiro pegar o digital que funciona, plugar, girar as tetinhas ali e vambora, tá ligado? Mas tem gente que adora isso, entendeu? Mas o fato é que, nossa, hoje em dia esse negócio agilizou muito a vida de quem precisa produzir, tá ligado? Porque imagina só o que o cara produz na internet hoje. Se cada vez que tu fosse produzir, tu tivesse que se preocupar com tudo isso, tá ligado? Ia ser, tá louco, insano, né? Então é muito legal. Sem falar que às vezes não, praticamente todas as vezes, pro drive, por exemplo, para aquela distorção mais pesada, é um tipo de alto-falante, é um tipo de microfone, é um tipo de maneira de microfonar. Aí tu trocou pro clean, já é outra parada. Pro fuzz, já é outro esquema. Então, difícil o cara ter em casa, né? Todas essas opções em que o cara pode ficar brincando e mexendo. E para mim que faço review, às vezes eu preciso, por exemplo, às vezes eu quero um som de um Vox. Eu pego um pedal aqui que fica legal para Vox, entendeu? Assim como eu tenho várias guitarras, tem com humbucker, com single e tal. O lance da pedaleira proporciona um leque de possibilidades muito bacana, porque aí tu pode ter o Vox, o Marshall, o Fender, o Matchless, enfim, a HX tem não sei quantos amplificadores ali, e ela tem um lance, um barato muito legal, é que volta e meia ela tem atualizações, e nessas atualizações aparecem novos amps, novos pedais, novos efeitos, novas possibilidades. Então é um equipamento, assim, é um canivete suíço que eu sempre sonhei, e antigamente já existia pedaleira, mas nunca houve pedaleiras com qualidade, com tanta qualidade como se tem hoje em dia, né? Sim. Eu me lembro quando eu era piá, assim, logo que eu comecei a tocar e tal, pra mim, tinha aquelas pedaleirinhas que tu ia apertando pra um lado, tinha não sei quantos mil tipos de distorção ali, o cara tinha que ir cutucando. Zoom 505. Minha primeira pedaleira. Tipo,
Eu me lembro que, tipo, na época aquilo lá era meio que porcariazinha, assim, né? Não era uma parada boa, assim, pedaleira. Não, o lance era ter um pedal. Pedaleira não é o bicho, entendeu? Tipo, é versátil, mas, não é o esquema, entendeu? E eu me lembro que tinha, assim, esse certo preconceito com aquela pedaleira lá, pelo menos no meio que eu tava ali, assim. Hoje ainda tem um preconceitozinho de algumas pessoas que ainda não entenderam o lance, o processo, a qualidade que isso tem. Eu gosto da HX Stomp porque ela é pequena, entendeu? Então eu posso utilizar os pedais, os meus drives, por exemplo, são por fora. É pedal analógico de drive e o restante tudo digital com a HX. Eu tenho uma controladora que é a Saturno, né, que me permite fazer a junção dos dois em pouquíssimos cliques ali. Eu posso mudar praticamente todos os parâmetros que eu quiser nela, entendeu? Então tem sim ainda um preconceito, porque existem essas pedaleiras ruins, né? E essas pedaleiras que têm essa qualidade são mais caras, é um investimento, é um equipamento de alto nível, então não é aquela pedaleirinha de 500 pila, de 1000 pila, entendeu? Então a galera às vezes fica meio assim, mas normalmente quem tem esse preconceito é aquela galera que ainda não entendeu que a questão de palco, de microfonação, de gravação mudou. Hoje em dia, os grandes guitarristas... O Joe Bonamassa, esses dias, cara, que é um dos caras mais puristas que eu conheço no mundo, eu vi o cara com um IR Loader desse ligando no amplificador para gravar em linha. Depois eu fui dar uma olhada, ele usa, né, além de usar os microfones microfonado para mesa de som, ele usa um Palmer, que é uma simulação de gabinete para somar junto no sinal. Então, os grandes guitarristas hoje já aderiram isso. Os caras não tem como tu abrir um apartamento numa casa, um Marshall JC 1800, um Plex, né, um Fender Twin. Os caras vão lá, ligam esse Reactive Load, que se chama, né? Tu consegue ligar, aí tu opta se tu quiser ouvir pelo alto-falante também, ou se tu quiser só ouvir, mandar aquele sinal do amplificador com o IR direto para a interface. Então, cara, a tecnologia da guitarra que há muitos e muitos anos não evoluía, né? E desde os anos 80 que as pedaleiras vieram, a coisa não saía de algo amador ou para quebrar galho, agora os caras chegaram com os dois peitos. Começou, acho que, se eu não me engano, com o Kemper, né? Com os profiles. Depois veio Helix, Fractal e tal. Então, hoje em dia, essa tecnologia, mano, é tão boa quanto... Tu tá num grande estúdio com bons equipamentos e tal, é bem interessante. E se tu pensar que, tipo, hoje em dia o cara não... Os músicos não vivem mais de vender CD, né? Eles vivem de fazer show e tudo mais. E quanto mais rápido for o processo, tu vê músico que faz 2 shows por noite. E aí, imagina fazer toda a função de arrumar e tudo mais. Vai lá, pluga, toca. É isso aí. Isso aí. Mas, tu mesmo, porra, que não tinha uma grande estrutura assim e tal. Quantas vezes eu te ajudei a carregar os ampli lá, uma guitarra na mão, o outro carregando o ampli, o outro... Porra, é uma parafernália foda pro cara ficar carregando. Às vezes no meu carro não cabia, né? Uma vez, cara, eu fui fazer um acústico aqui em Caxias, o Rafa tava aqui comigo e junto com a gente ali. Me dá uma carona, beleza? Cara, era um casinho dos novo. O case semi-sólido do violão não coube no porta-mala, tive que levar aqui, ó, um banco de trás, ó. Que merda, né? Foda. Tipo, aí que tá. Tu tava falando, eu tava pensando assim, cara, não adianta, também é uma adaptação pro mundo atual, né, Tipo, hoje em dia o guitarrista tá dentro de um apartamento, e o apartamento tá cada vez menor, ele precisa ter espaço para tocar, ele precisa poder ter a oportunidade de ter o prazer de tocar. Imagina se tu tiver que tocar dentro de um prédio novo desses, com ampli no talo. Não tem como. Não tem como. Ontem mesmo eu tava gravando aqui uma produção pro um review que eu vou fazer da Aura Amps, tá, que é o Brown Sugar. Me deu uma ideia, uma sacada assim, bacana de base e tal, para fazer uma backing track, que nos meus reviews eu faço um play ali, onde eu mostro o pedal em ação dentro da mix da banda, digamos assim, né? E, me deu uma sacada, era 10h30 da noite. Liguei tudo, botei meu fonezão, cara, produzi, fiz tudo que eu tinha que fazer, até rolou depois eu postei uma parada pro Instagram e tal, porque o cara tem que estar sempre alimentando. Sim. Se eu tivesse com um amplificador de guitarra normal, microfonado,
Isso nunca ia acontecer esse horário. Eu tinha levado multa. A multa, a esposa já enlouquecendo, já desliga essa merda, desgraçado, vai dormir. Entendeu? Bata, louco. Tipo, querendo ou não, a gente se adaptando, a Gui tá se adaptando, todo o universo se adaptando pro que é moderno, não adianta, né, meu? Eu me lembro, pô, já foi uma puta diferença quando tu comprou o amplizinho, aquele pequenininho. Hein, Pablo? Sim, o MV50, o Lucas tinha igual também. Sim. Porra, carregando uma caixa de som, carregando um negocinho aqui, ó. Parecendo como é que é? Uma senhora da alta sociedade. O meu processo foi esse. Eu cheguei a ter 6 valvulados em casa, tá? Eu tinha Bulldog, eu tinha Fender, eu tinha Orange, eu tinha Vox. Mano, tinha Marshall. Então, o que eu fazia? Eu revezava eles e tal, porque volta e meia estourava uma válvula, aí tinha que levar no cara. Eu tinha o seu Egon, que era um técnico de amplificadores aqui, era um senhor que fazia... ele consertava a rádio na Segunda Guerra Mundial. O cara manjava das válvulas mesmo, entendeu? E ele cobrava um preço justo, assim, sabe? Não era tão caro. Então, valia a pena e tal. Dava uma cagada aqui, levava no seu Egon, ele era rápido também, então tinha tudo isso, né? Então eu revezava esses amplificadores, né, pra fazer, porque, cara, o guitarrista, mano, eu tô com vocês aqui, eu vou desligar a câmera aqui, depois eu já vou ligar a HX e, mano, eu vou passar o restante do dia aqui torando o pau, entendeu? E aí esses amplificadores estavam sempre desgastados, porque na época eu fazia bastante show, fazia 4, 5 shows por semana, e aí, mano, o seu Egon faleceu. Aí começou os problemas mesmo, né? Porque os outros técnicos não conseguiam resolver os problemas do mesmo jeito, cobravam 3, 4 vezes mais que o cara, demoravam pra caramba, e aí eu comecei a ficar desgostoso, comecei a ficar puto na real, né? Porque, pô, eu tô ganhando uma grana, e essa grana, às vezes, eu tenho que ficar dividindo em manutenção, né? E válvula e coisa. E aí começou o dólar a ficar caro, o acesso aos equipamentos começou a ficar complicado, e aí comecei a vender um por um, até que eu encontrei o Vox MV50 Clean, que eu hoje, se eu usasse amplificador, ele seria a opção. Foi o único amplificador que eu tive que não me deu problema, até porque não precisa trocar válvula, né? Então, eu passei 2 anos... Rafael tava falando, pra quem não tá ligado, Isso. o MV50 Clean é esse pequenininho que o Rafael tá brincando, que parece uma bolsinha, uma bolsinha assim. de madame. É isso aí. E esse amplificador, cara, é fantástico, porque eu até tenho um vídeo no meu canal, até depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, YouTube... A gente vai deixar o link na descrição, então. Mas já fala aí como é que é o canal. youtube.com/lucasmosertv, que eu tenho lá Two-Rock Crystal versus o MV50 Clean. O Two-Rock o Two-Rock é tipo o supra-sumo dos amplificadores, assim, ele custa, hoje em dia no Brasil, deve custar em torno de uns 30 mil reais. Sem exagero. Aí tu pega, esse amplizinho que custa, sei lá, bota por alto 2 mil, tá ligado? Com os sons, e tu não consegue dizer qual que é qual, entendeu? Não tem como. Fora que o T-Rock é pesado, gigante, frágil, tá ligado? Não dá manutenção. E o MV50 Clean é desse tamanho, não dá manutenção, tá ligado? Não tem válvula real, sabe? O bagulho cabe dentro do teu bolso quase, e é isso, tá ligado? Não tem como comparar a praticidade. E nesse comparativo que eu faço, eu fiz até exatamente sem corte nenhum, assim, eu botei pra galera não ficar depois, não sei o quê. Eu gravei direto na Go Mixer, então, ou seja, não tem como separar o áudio do vídeo, fiz um negócio extremamente na cara ali. Liguei toquei com os pedais, tirei a caixa, tirei o cabo da caixa, passei pro MV50 Clean, né? E, mano, uma sonzeira, muitas pessoas ali dizendo pra mim, cara, na moral, eu prefiro o som do Vox do que o Two-Rock. Mano, e aí esse é o caminho, sabe? Show de bola. Ô, cara, olha só, queria te perguntar uma outra parada aí. Tu falou uma frase antes que ficou na minha cabeça ali, que já depois vai editar isso que eu tô falando, na verdade, que já me veio até o título da thumb na cabeça, tá ligado? Tu falou assim, ó, não sei exatamente uma vez como é que foi a frase, mas falou assim, ó, na faculdade guitarra passa longe, uma coisa do tipo assim. Uhum. Eu queria que tu falasse como é que foi a experiência de faculdade de música e como é que tu vê a parada da guitarra em relação à faculdade, enfim. Fala como é que foi a experiência lá e tudo que tu achar que tem que ser dito. Tá. Então, a faculdade de música foi uma experiência bacana de uma certa forma, né, para aprender alguma coisa de teoria,
para me encontrar com outros músicos, trocar experiências, assim, foi bem bacana e tal. Porém, realmente, o instrumento guitarra não existe lá. É louco, assim, porque ou é violão clássico, ou é teclado, ou é instrumento de sopro, né? Ou até bateria rola, né? Então, mas é tudo voltado mais pro lado do erudito, e até o popular, que eles chamam lá, é o que a gente chama de MPB, assim, é tudo violãozinho, né? Aqueles caras que tocam com violão, com a perninha cruzada e tal, né? Então, o rock... H é bom quando a gente... Nessa pegada. Assim. Não que seja ruim, eu gosto, eu acho massa também. Sim. Porém, eu me senti meio órfão, assim, quando eu cheguei lá e, pô, meu instrumento é a guitarra, pô, legal. Mano, os caras ficaram me olhando, assim. Tá, mas pra que guitarrista precisa fazer faculdade de música? Sabe? Tipo, ficava um lance assim, né? Tanto é que eu simplesmente eu passei 3 anos fazendo e, cara, minha guitarra não... levei violão para as aulas, para fazer alguns trabalhos, né, para apresentar algumas coisas, mas a guitarra ficou encostada aquele tempo, assim, todo, porque eu tinha que estudar pra caramba, tipo, um monte de coisa, os troços EAD, nossa, era um saco, assim, e eu acabei pulando fora, porque na época tinha uma lei que dizia que eles iam sancionar e tal, que ia ser obrigatório o professor de música, né, mano, isso aí já fazem quase 10 anos, tá? Os caras falam assim, não, vai ser obrigatório professor de música nas escolas públicas, particulares, então vai gerar um monte de emprego para um monte de música. Eu falei, pô, chegou a minha vez, é agora, vou ensinar música para um monte de catarrento, um monte de adolescente enlouquecido dentro da sala, né? Mas vamos lá, tamo junto. Eu gosto de criança, gosto de adolescente, então tamo junto. Mano, não saiu lei até hoje. O pessoal que fez a faculdade pegou o canudo, tá tudo fazendo outras coisas, tá ligado? Alguns sim seguiram conseguiram, né, exercer a sua profissão através, né, da faculdade. Uma carreira por ali e tal. Mas a maioria fica, tipo, fazendo bico de professor de música misturado com professor de artes, sabe? Meio que manda o cara meio que tapar uns furos. Então, acabou que aconteceu isso. E eu acho até por conta dessa falta de comunicação da faculdade, né, das faculdades com a música popular, né, com a música contemporânea. Mano, tu entra na faculdade para ficar aprendendo música clássica, mano, e assim, é legal, bacana, para tocar numa orquestra, mas eu sou um músico popular, eu sou um músico que eu toco guitarra, pô, não fecha, né? Enquanto em outros estados, São Paulo, por exemplo, assim, é um lugar que tu encontra cursos, faculdade específico para guitarra mesmo, entendeu? Aí tem uma parada, né? Tipo Souza Lima lá, né? Uhum. Não sei se vocês já viram aquele filme Whiplash. Whiplash. Mas lá é exagerado, mas é. Mas pelo que, tipo, dá pra ver no filme, lá fora o bagulho é bem mais focado, né? Tipo, não é só que é outra pegada, né? Não, é outra pegada. Eu tenho um primo meu que foi pra Berkeley, estudou lá e tal. E, mano, é outro nível, né? O cara voltou, assim, um monstro do jazz. Não tocava nada. E, pô, mano, o cara... até a Marmota Jazz, o nome da banda dele. Muito boa banda, cara. Os caras já foram pra Europa, tudo e tal. Entendeu? Então, mano... Ou seja, tu tem uma facul, tu tem um lugar que tu vai... tu é guitarrista? Não, tu vai aprender música, mas tu vai aprender guitarra, vai ser um diploma, né? Vai poder lecionar, vai poder, enfim, né? Aqui é um bagulho meio bangu, assim, um negócio, né? Infelizmente, né? Uma pena. Ô, meu, e por que tu resolveu investir no Mestre do Feeling? Então, vamos lá. Como eu falei antes aqui, né? Eu sou um músico autodidata, né? Desde o início eu mesmo fui fazendo o que eu achava que deveria ser, né? Muitas pessoas gostam do meu estilo de tocar, que eu desenvolvi, né, nesses anos todos e tal, e me pedem, pô, Lucas, faz um curso aí, mano, ensina essas paradas que tu faz. Eu digo, pô, mas se eu não sei o que eu tô fazendo, como é que eu vou te ensinar? Né? Primeiro começa assim, entendeu? Então, começou, né, com as pessoas me pedindo curso, me pedindo aula, me pedindo para ensinar elas a tocar como eu toco. E aí eu comecei a me analisar como eu toco. Por que as pessoas querem aprender? Aí quando eu comecei a me analisar, comecei a assistir meus vídeos e ver as minhas repetições, as minhas falhas, as minhas limitações, eu falei, pô, cara, quem tá precisando de um curso sou eu. Quem tá precisando melhorar a técnica, quem tá precisando
abrir os horizontes e parar de tocar sempre, né, os mesmos licks, e de vez em quando, por algo divino, assim, aparecer um lance muito louco, legal ali, que é assim que acontece, né, para quem não sabe que é autodidata. Tu tá fazendo aquelas mesmas coisas e tal, não é tão pensado assim, eu não fico pensando nos licks, tá? Mas eu meio que deixo fluir e tal, porém, às vezes acontece, passa, é um negócio legal. Mas eu vejo caras como o Pablo, como vários outros caras que são estudados, que, pô, essas coisas legais, elas são pensadas, são executadas a hora que quiser, entendeu? Não, vou pensar num lance bacana aqui, pá, foi. Enquanto eu fico à mercê dessa coisa do cosmos. Sabe? Então, a partir daí, eu falei, mano, eu preciso encontrar um jeito de aprender. Eu tentei fazer outros cursos, não tive êxito, entendeu? E queria me identificar, não só com o professor, como com o play, sabe? A maneira de tocar. Porque a maioria dos cursos aí, mano, é só fritação. Tu pega... faz um peru louco assim, tá ligado? E, cara, eu sou um guitarrista que eu gosto de pouca nota, eu gosto de timbre, eu gosto de ouvir aquele som, eu gosto da pausa, eu gosto de todo esse clima, sabe? E que eu não encontrava, é difícil encontrar dos músicos, principalmente no Brasil, né? Que a galera é muito viciada na velocidade, né? É muito louco isso. O cara faz um curso e o cara toca worship, que é 3 acordes. O cara vai faz um curso com o fulano que toca 50 notas por segundo. Não dá para entender, sabe? A galera não liga uma coisa na outra. Então, quando eu vi que o Pablo estava lançando o curso, que ele tinha feito um método e focado, baseado no lance do feeling, eu falei, não, agora é minha praia. Agora o bicho vai pegar. Mas... O Dallas caiu, hein? Caiu uma hora, eu vi que parecia que ele tava dormindo, mas tinha travado a imagem dele. Peraí, e aí, o que deu? Tá ali? Não, é que a gente tem um outro meio de comunicação aqui, que é o Discord. Ele tá falando pelo Discord. Ele não tá respondendo, então não sei se caiu lá também. É a internet dele que tenha caído. Qual é a outra pergunta que tu tinha pra ele? Cara, eu ia perguntar o seguinte, como é que foi, que começou toda a parada, e como é que foi o desenvolvimento de tu fazer as turnês pelo Brasil com as bandas gospel que tu tocou, quais foram as bandas, enfim, conta a tua trajetória dentro desse processo que tu participou de tocar pelo Brasil todo com essas bandas aí. Eu não sei se eu ouvi isso, mas eu não tinha... Tu não falou que tocava em banda gospel, né? Não. Que eu vou explicar o lance do gospel. Então. Entendi. Eu já sei, né? Mas enfim, não falou. Tá roubando. Então, vamos lá. Começa que eu sempre fui cristão, né? Mas eu não era cristão evangélico, digamos assim, tá? Eu era católico, aquela coisa não praticante, né? E aí, cara, minha adolescência foi uma loucura, porque eu tive uma banda muito cedo, cara, com 13 anos de idade eu já montei uma bandinha que a gente tocava Red Hot, a gente gravou um CD autoral. Eu tinha 14 anos de idade, então a gente tocou em praticamente todas as praias do Rio Grande do Sul. Cara, os pais levavam, faziam uma muvuca, então eu sempre, desde cedo, fui pra palco, toquei no Ocidente, tinha que estar pai e mãe junto lá, porque nós era menor de idade, cara, mas eu sempre fui, sabe, fiquei fissuradão, assim, né? Só que nesse ambiente eu acabei, entrando na onda. Eu ensaiava no estúdio dos caras da Cachorro Grande, quando eles moravam, todo mundo lá perto como é que é? Sabe o bar, o Garagem Hermética? Sabe o Garagem Hermética? Então, eles moraram uma época ali, sabe? E aí tinha um estúdio, do lado do Garagem Hermética, aí tinha um estúdio, então... E ali, mano, o pessoal, né? Eu gurizinho e tal, queria estar no meio, eu chegava mais cedo no estúdio, e vamos dar um 2 aí, eu digo, opa, tamo junto, eu sou músico, eu quero fazer tudo que os músicos fazem, né? Comecei a fumar uma coisinha ali, e aí com 18, né? Claro, sempre tocando, sempre fazendo umas paradas, tudo. Com 18 anos, cara, eu dei um primeiro teco, cheirei uma primeira carreira, e aí descambou tudo, né? E aí comecei a cheirar, beber junto, fumar, enlouquecer, e aí a música ficou de lado, basicamente, assim, né? Foi uma fase bem complicada e tal, e comecei a vender meus equipamentos, né? saí da garagem, foi uma situação bem complicada, e, mano, eu quase me matei, na real, assim, sabe?
quase tive uma overdose e tal, foi bem sério, até que eu pedi, assim, pra ser internado. Cheguei pro meus coroa, falei, não aguento mais fumar maconha, não consigo parar, cheirar cocaína, beber, cheirar loló, e uma loucuragem. Eu acho que eu pesava uns 40 quilos, mano, tava assim, ó, uma caveira, sabe? E tocava muito pouco, assim, aí tinha perdido as bandas tudo, já não tocava mais e tal, e acabou que eu não tinha grana pra ser internado, assim, numa clínica boa, ou era o bagulho na ruteira mesmo, do estado mesmo, ou eu ia ter que me virar, né? E aí, o que acontece? Minha irmã tava frequentando uma igreja e eu resolvi pedir não, vou ver qual é que é isso aí, né? Vou ver, porque eu sempre acreditei em Deus, em algo superior, algo, sabe, que rege tudo e tal, e isso sempre me deu um conforto, sabe, de daqui a pouco as pessoas que a gente perde, a gente encontrar mais pra frente, sempre me ajudou muito, sabe? E aí resolvi ir nesse lugar, fui, cara, teve um lance, rolou uma parada muito sinistra, assim, muito louca, assim, porque, cara, eu entreguei mesmo a vida pra Jesus, eu olhei, não, pai, eu quero parar com tudo isso, eu não consigo, me ajuda, pai, realmente eu tô aqui, eu sou uma merda de pessoa, tô deixando toda a minha família sofrer e preciso de ajuda. Mano, não é que o bagulho funcionou, mano, foi louco, assim, no dia seguinte eu não tinha nem vontade de fumar, de cheirar, de nada, coisa que era muito difícil, eu queria parar e não conseguia, sabe? O vício é um troço muito forte, principalmente de coisas como cocaína, como crack, eu fumava pitico, fumava toda a porra toda. E aí, cara, aquilo eu fiquei maravilhado, assim, né? Fiquei, pô, cara, então isso aqui é de verdade mesmo, sabe? Pô, tem um Jesus, um Deus mesmo que pode ajudar a gente, que se a gente pedir ajuda, ele pode auxiliar. Às vezes não da maneira que a gente espera, quer, na hora e tal, mas ajuda, sabe? Existe um amparo. Então, mano, comecei a frequentar a igreja e tal. Cara, a igreja tem um monte de falha, tem um monte de porcaria. Inclusive, hoje eu nem frequento mais. Eu tenho os meus hábitos cristãos, mas longe de prédios e instituições e coisas, né? Que pregam um monte de hipocrisia e ficam enchendo o saco, pedindo dinheiro, entendeu? Nem curto isso daí. Mas nessa época eu entrei para uma banda chamada Tanlan, que era que ficava no meio que um limbo, assim, tá? Eles chamavam de crossover. Era uma banda que é formada de cristãos, a gente tocava em bar, tocava no Opinião, tocava nos botecos, tudo, mas também tocava nos eventos da igreja, em alguns, né, algumas igrejas que não eram preconceituosas com a gente. Porque as letras, se for pegar, falavam de experiências com Deus, experiências de vida, era tipo letra pensada, letra boa, letra bacana, não falava de porcaria, não falava de besteira nem nada. Contava a realidade, né? Isso. Coisa, né, pro cara pensar, pro cara evoluir, digamos assim. Essa era a ideia das letras e tal. Acho muito boa, a banda é boa pra caramba, eu saí da banda, mas continuo fã da banda e tal, entendeu? E aí, nisso, o guitarrista que tava lá saiu fora porque a banda, os caras eram mais velhos, o cara com filho e tal, e a banda meio que só tocava por aqui e tal, era uma coisa meio, né? Quando eu entrei na banda, eu era guri, eu tinha 23 anos, eu tava assim naquela ânsia de voltar pros palcos, de tocar e tal. E o meu primeiro show, se eu não me engano, foi em Camaquã, num evento, assim. E eu, cara, pulei que nem um maluco, assim. Depois, bota os vídeos ali. Eu, no palco, eu gosto de tocar o terror, mano, sabe? Eu gosto de enlouquecer e pular e me jogar no chão, fazer o escambau todo, entendeu? E aí, os caras curtindo, não, opa. Aí nós fomos chamados pra tocar na Festa Nacional da Música. Aí, a partir dali, mano, a banda com uma outra postura de palco, porque aí eu fazendo isso, os caras também já, opa, vamos ter uma atitude mais rock and roll. Os caras tocavam meio paradão, assim, é um som porradão, meio Foo Fighters, mas os caras tocavam meio parado, assim. Então a gente começou a fazer um lance diferente. E, mano, e aí o pessoal da Sony Music Gospel gostou do lance e falou, não, vamos contratar esses caras. Então a gente começou a fazer show no Brasil todo, né, São Paulo, Rio, Nordeste, tudo. E aí teve um show no CIE aqui em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem aquele teatro que tem aqui. Mano, a gente lotou Sim. O CIE, cara. Lotou, assim, ó, show lindo, mano, lotadaço, assim, sabe? E aí teve uma videochamada com o presidente da Sony Music e tal, aí o cara falando sobre a contratação e tal, foi um momento muito legal, assim, foi muito bacana. Aí logo em seguida rolou o endorser da Gibson, né, pela Royal Music, que é a importadora da Gibson no Brasil. E aí comecei, abri o canal no YouTube e tal, aí eu tenho várias marcas, inclusive a gente deu uma paradinha aqui, eu fui lá embaixo buscar um pedal dele.
da DMT, que é uma empresa também que fabrica pedais, o cara me mandou. Então, meio que a galera começou a curtir os meus vídeos por causa dessas indicações, por conta da minha experiência, né, de tocar no Brasil todo, enfim, né, basicamente é essa a minha jornada, assim, até chegar hoje, né, em montar presets, ter o canal no YouTube e tal, e trabalhando no meu projeto autoral e tal, com outro brother meu que é o Glauber e tal, que a gente não sabe ainda para quando vai lançar, porque com a pandemia ficou tudo meio, né, essa coisa que a gente sabe aí, né. Sim, sim. Mas uma puta história de vida, na real, né, mano? Tipo, tu teve pelo que eu entendi, tu era muito promissor quando criança e, tipo, a droga te tocou lá embaixo, mas, de qualquer forma, a tua vontade de querer melhorar te tocou lá pra cima. Largou ela, começou a tocar, ficou gigante na música. Mesmo depois de tudo isso, cresceu muito no gospel. Porra, uma puta história, na real, né? Tipo, uma superação fodida. Tipo, parabéns. Muito massa. Muito massa. Valeu. Não foi fácil, sim, não foi fácil, mas cara, eu tenho orgulho da minha história, graças a Deus, deu tudo certo no final, pelo menos. Hoje tenho uma família linda, tenho minha mulher, minha filha, Maria, meu Deus, a maior bênção da minha vida, tá ligado? E, então hoje eu trabalho pra isso, sabe? Com certeza, sempre alcançar meu sonho, né? Sim. Mas pra ter minha família perto de mim, junto comigo, e sempre bem e com saúde. Que irado, show de bola. Não, Lucas, é o seguinte, cara, queria te perguntar aqui pra gente finalizar, então, qual foi a maior lição que tu tirou da mentoria que a gente fez juntos e tal? Quando tu chegou na aula com as dúvidas, depois que tu acabou a aula com tudo que foi conversado ali, que eu te mostrei, que tu perguntou, qual foi o maior aprendizado que tu teve naquela aula ali, daqueles conhecimentos que foram passados pra ti? Cara, pra mim, o que eu tirei de lição daquela mentoria foi que eu tô no caminho certo com a pessoa certa, entendeu? A maioria dos professores a maioria não, foram poucos, né? Mas os poucos professores que eu tive antes, assim, que eu tentei começar alguma coisa, não conseguiam sacar onde eu precisava começar, entendeu? Então, contigo foi um lance meio correto e para mim foi bem direto ao ponto de onde eu preciso começar a mexer para evoluir, entendeu? Para mim essa foi a maior lição, porque é o que sempre foi a minha maior dificuldade. Os professores que eu tentei antes tinham conhecimento, eram caras que tocavam bem, tocavam rápido demais, na minha opinião, mas eram bons professores, porém não conseguiam me colocar no trilho, sabe? Porque o grande problema para mim é esse, né? É linkar a teoria à prática rápido, né? De uma maneira simples, né? E contigo foi uma coisa super tranquila ali, sabe? Mano, vi que tu faz isso, falta aquilo, outro, então eu vou pedir para tu começar por aqui, vai fazer isso, aquilo, entendeu? E a gente desligou e tal, aqui eu fui fazer umas paradas, eu já peguei, já comecei a dar umas brincadas aqui, e só naquela mentoria, cara, já abriu um leque de coisas na minha cabeça aqui, que fazia muito tempo que tava trancado, que nem a gente comentou ali, né? Que a gente comentou para mim ali, né? Conhecimentos coisas são trancadas que, pô, é só tu, né, fazer o caminho certo que a coisa abre. Então, ali já, para mim, foi esse o maior aprendizado ali. Show de bola. Massa. Então, tipo, numa aula hoje que tu teve ali, tu, tipo, já saiu fazendo mais coisas do que fazia antes. Bah, com certeza. Que massa. Show de bola. É massa até pra mim, assim, ouvir, porque querendo ou não, porra, eu dou um apoio pro Pablo aí, eu e o Léo, a gente dá um apoio pro Pablo, e pra nós, tipo, quando a gente escuta esse tipo de coisa, sabe aquela coisa, a gente tá fazendo a coisa certa, sabe? É massa isso. É bom ver. Porque eu sou particularmente, eu aposto muito na metodologia do Pablo, assim, sabe? Uhum. Eu acho muito massa a forma como ele aborda essa parada de não só tocar, mas de sentir, né? Eu acho isso bala, assim. Então, ver, assim, que, pô, em uma aula, às vezes, eu ajudei ele ali, a gente conseguiu conversar nós três ali para conseguir desenvolver uma metodologia legal para a jornada ali a jornada do feeling na guitarra que a gente programa ali, que a gente programou. E, cara, a jornada eu já acho muito bala a abordagem, assim, sabe? Mas é aquela coisa, daqui a pouco, tu quer avançar um pouquinho mais. E daí ter esse feedback de quem deu o passo a mais e avançar, porque eu já não tô junto ali na hora.
É uma parada muito triste, assim, pra mim, sabe, eu fico, meu, estão fazendo o negócio certo, assim, tá fluindo. Foi a mesma coisa que eu senti quando eu contratei o curso, quando a gente começou, fez a mentoria, fez as paradas, tudo, é exatamente o sentimento. Pô, tô no caminho certo, cara. É por aqui, entendeu? O caminho das pedras é esse aqui. Massa. E a gente, cara, e tudo que tu puder dar de ajuda depois ali, passar feedback pra gente do curso ali, porque a gente tá procurando, o curso tá em evolução, né? A gente começou faz pouco na questão do curso. O Pablo tem muita experiência ali em dar aulas, mas querendo ou não, uma aula online, uma aula um pouco diferente de se fazer, e a gente o que tu puder passar de feedback pra nós ali, pra gente melhorar a metodologia, a ideia é, cara, eu duvido que seja diferente a intenção do Pablo e do Léo, mas, cara, é transformar no melhor curso de guitarra, assim, do Brasil, cara. Essa é a intenção, assim, sabe? Quando tu fala em emoção, tá ligado? Tu fala em tocar com emoção, transmitir sentimentos através dos instrumentos, sim. A nossa ambição, vamos dizer assim, é com certeza ter o melhor curso de guitarra do Brasil, nesse sentido, assim. E a tua evolução vai fazer parte disso, sabe? Então, tipo, é massa, assim, é bom ter o feedback mesmo. E vou alfinetar aqui, ó. Não vai ser muito difícil da gente ser o melhor do Brasil, porque, como tem curso ruim, né? Não que o nosso esteja medíocre, mas é que a gente vai chegar assim, ó, dando com os dois pés na nuca. Ai, cara, eu tenho curso que eu olho assim, eu falo pros caras, mano, vocês não tinham que estar na área da guitarra, vocês tinham que estar na área da gastronomia, só fritação, isso aí, cara. Nunca tinha pensado, legal. Curti. Massa. Mas, cara, show de bola, meu. Lucas, cara, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui disposto a conversar com a gente, sabe? Eu que agradeço. Cara, foi muito massa o papo, foi muito bala mesmo. Se Deus quiser, daqui a pouco mais pra frente aí a gente conversa de novo. Vamos dar uma evoluída. Daqui a pouco a gente tem que fazer um vídeo junto aí, que nem eu digo pro Pablo, a gente pegar uns alunos aí e fazer umas composições junto pra gente gravar uns vídeos massa, sabe? Todo mundo junto, assim. Vamos contar comigo. Vamos embora. Mas, cara, muito obrigado mesmo, assim, por tudo aí, por toda a sinceridade, por todo o teu tempo aí e por apostar nessa ideia nossa aí que a gente tá caminhando, tá no caminho e logo a gente vai conseguir chegar num nível extremamente satisfatório para nós aí. Cara, queria te agradecer também, Lucas, por ter, se aberto como tu se abriu pra gente hoje aqui, porque, cara, não é pra qualquer um chegar a expor, assim, a história da forma que tu se expôs, assim, sabe? É uma coisa que é difícil, sabe? Dói, tá ligado? E tu chegar e abrir, assim, dessa forma tão espontânea e sincera, assim, cara, te honro demais por ter feito isso aqui. Brigadão por ter compartilhado com a galera tudo que tu compartilhou aqui, de coração mesmo. Muito obrigado por ter aceito e ter compartilhado com a gente isso aí. Pô, tamo junto. Deixa teu arroba e tuas redes aí pro pessoal te seguir. Como é que eles te acham? E, bom, primeiro eu quero agradecer a conversa, mano. Eu curti tanto quanto vocês, né? E quando precisar, é só chamar, galera. Tamo junto aqui. Né? Eu realmente estou curtindo bastante a função de aprender, de expandir os horizontes. E se precisar aí, pode contar comigo. Bom, quem quiser me seguir lá é no Instagram, né? @LucasMoserOficial, tá? No YouTube é youtube.com/LucasMoserTV e no Facebook é Lucas Moser Guitar, tá? E é isso aí, tamo junto. E em breve o site aí para comprar uns presets aí. Isso aí. Vamos embora. Lembrando sempre, canais oficiais do Pablo, @Pablo Klein no Instagram, Pablo Klein no YouTube, onde a gente está agora. Se tu não tá vendo esse vídeo no YouTube, te recomendo ir no YouTube, te inscrever e curtir ele, porque agora o Pablo vai ser pai, ele precisa monetizar os vídeos, tá? Então clica, te inscreve, assina o sininho. Toda segunda-feira tem matéria no blog, toda terça-feira live sobre feeling na guitarra. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem conteúdo, sempre um conteúdo novo e exclusivo. Sacadas do improviso nesses conteúdos da semana. E toda quinta-feira, nosso podcast Paletada. É isso aí. Vamos embora então encerrar essa daqui com aquele bom e velho bordão que eu
Adorei. Beleza, gurizada? Então, senta a palhetada e bora sangrar os dedos.